Bom dia, irmãos. Que a graça do nosso Deus possa sempre se fazer presente em nossas vidas. Nessa manhã, mais uma vez gratos ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede de compartilharmos com os irmãos um pouco daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, a nos ensinar, nos mostrar o caminho que nós devemos trilhar. Então eu convido a igreja nesse momento a que possa abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. E esse convite é extensivo a você que nos assiste pelas redes sociais. Você também tem o privilégio nessa manhã de nos acompanhar na leitura e na exposição da palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 3, nós iremos ler do verso 5 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidades, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, sejam em palavras, sejam em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Essa é a palavra do nosso Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa. Senhor Deus, nessa manhã nós queremos mais uma vez louvar o Teu nome, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado em nossas vidas, porque nós temos à disposição todas as bênçãos que Tu dispensas, Pai, para nossas vidas. Obrigado por cada um que aqui veio, obrigado também, Senhor, por essa manhã linda, por essa manhã de sol brilhando em nossa cidade, e que nessa manhã a Tua palavra possa brilhar em nossos corações. É a nossa oração, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo passado nós começamos o capítulo 3, nós estudamos do verso 1 ao verso 4, e é interessante que esses versos que nós lemos e estudamos domingo passado, eles trazem respeito a uma nova vida. É aquilo que nós falamos de uma vida que foi sepultada e uma nova vida que surgiu com Cristo Jesus. E Paulo, ele vai tratar nesse capítulo 3 das implicações práticas da nossa vida com Cristo, porque nos dois primeiros capítulos, até a metade do capítulo 2, Paulo está muito preocupado em doutrinar a igreja em Colossos, a igreja que estava sendo impactada por heresias, por ensinamentos que não eram os ensinamentos que Paulo havia propagado e ensinado. E Paulo se preocupa nesse primeiro momento de doutrinar a igreja, de mostrar à igreja que Jesus é suficiente e que Ele é a única esperança da igreja.
Mas a partir do final do capítulo 2, Paulo agora vai partir para as implicações práticas dessa nova vida com Cristo. O que é ter uma nova vida com Cristo? O que é viver essa nova vida com Cristo? Então, domingo passado nós vimos no capítulo 3, do verso 1 ao 4, que Paulo vai falar que quando nós buscamos a Deus e quando nós pensamos, e aí Paulo está trazendo a ideia do ser humano como uma pessoa completa nas suas ações e nas suas emoções. Então Paulo foi mostrar que se nós já somos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas do alto, mas não apenas buscar, mas buscar com entendimento, buscar com raciocínio, buscar com a intenção de achar. Esse é o sentido original no grego. Não é buscar de qualquer jeito, é buscar com a intenção de encontrar, mas buscar com entendimento. Porque esse foi o grande problema dos judeus lá no Antigo Testamento. Eles faziam todos os ritos que a lei mandavam, eles traziam seus bezerros, eles faziam seus holocaustos, mas eles não entendiam o que aquilo estava significando, faltava um pouco de entendimento. Então Paulo vai nos convocar a que nós buscarmos, que nós devemos buscar a Deus, buscar as coisas do alto com entendimento. E ainda nesses 4 primeiros versos, Paulo mostra que quando Jesus vier, nós seremos manifestados em glória com Ele quando Ele vier. Então Paulo mais uma vez está retomando a ideia da suficiência de Cristo. E agora do verso 5 ao verso 17, Paulo sim, agora ele vai trazer as implicações dessa nova vida com Cristo. No verso 5 ele vai dizer assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E aí ele vai trazer o que é que faz parte dessa natureza terrena, que do verso 1 ao 4 ele pede para que nós abandonemos isso. São as imoralidades, a impureza, paixões, maus desejos e avareza, que ele chama aqui de idolatria. E é interessante que, para entendermos esse contexto aqui, precisamos nunca nos esquecermos que a igreja de Colossos era uma igreja heterogênea quanto à nacionalidade. Era uma igreja basicamente gentílica, formada de gregos, mas havia uma comunidade judaica que há 2 séculos anteriores de Cristo havia se estabelecido naquela cidade. Então havia o pensamento judaico, havia o pensamento grego. Então essas duas culturas, elas se misturavam também com um pouco da cultura romana. Então dentro da cultura grega, essa imoralidade, esse comportamento imoral, esse comportamento impuro, ele era muito comum dentro da cultura grega, dentro da cultura romana também. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, a natureza de vocês, ela foi sepultada no batismo, porque a ideia que Paulo traz aqui é que o batismo simbolizava justamente a morte do velho homem e o nascimento de uma nova criatura em Cristo Jesus. E dentre esses pecados que Paulo vai tratar aqui no verso 5, o que ele fala aqui de avareza, que ele chama que é idolatria, ele é muito interessante, porque a ideia no pensamento grego, que a ideia de avareza é a ideia de alguém possuir mais do que necessita. E muito mais do que isso, é você buscar muito mais de forma desenfreada, a tal ponto que quando você, por exemplo, você busca muito dinheiro de forma desenfreada, essa busca por dinheiro vai em algum momento poder te levar ao roubo, ao furto. Então a busca de querer muito poder pode te levar a um comportamento de tirania. Então por isso que Paulo, em algumas cartas, como em Filipenses, Paulo vai tratar muito isso do pecado da avareza. Então Paulo vai mostrar aqui que essas características que nós vivíamos, e no verso 6 ele vai dizer: por causa dessas coisas, desses pecados que vocês praticavam, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está mostrando que essa vida desenfreada, que essa vida por prazeres, que essa vida de avareza, de comportamento idólatra, era uma vida de escravidão, era uma vida em que nós estávamos vivendo na desobediência. Então Paulo aqui está tratando da velha vida, está mostrando o que é essa velha vida. E no verso 7 ele vai dizer assim, que nessa vida vocês andaram nas mesmas coisas no passado quando viviam nela. Então Paulo mais uma vez aqui, do verso 5 ao verso 7, Paulo está mostrando o que é uma vida sem Cristo.
É uma vida onde as pessoas estão totalmente distante de Deus, totalmente distante do padrão que Deus requer, do padrão ético e do padrão moral para nossas vidas. Mas alguém pode me perguntar: isso aqui é uma igreja? Paulo está falando para a igreja? Paulo está falando para a igreja. Paulo está falando para pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, mas ao mesmo tempo Paulo está querendo dizer que pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus precisam estar vigilantes, porque por mais que nós tenhamos a nossa vida sepultadas, que nós precisamos renascer, e renascemos em Cristo Jesus, os pecados, a natureza humana, ela ainda está à disposição das pessoas que querem viver essa vida, e Paulo quer nos alertar dessa forma, mostrando que essa vida, ou que esses comportamentos são comportamentos que não condizem com o comportamento de uma nova vida. E no verso 8, Paulo vai dizer assim: agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas. Que coisas são essas que Paulo quer que nós abandonemos? Ele vai dizer assim: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. E no verso 9 ele vai dizer: não mintam uns aos outros. Então, até o verso 9, quando ele vai dizer não mintam uns aos outros, Paulo continua tratando dessa velha vida, desses comportamentos que são comportamentos de pessoas que viviam um caminho distante do Senhor, que viviam uma vida de inteira entrega aos prazeres, de inteira dedicação ao pecado, ou como Paulo vai dizer, são pessoas escravizadas ao pecado. Então Paulo, a partir desse momento, Paulo vai começar a construção de uma nova vida. Paulo está mostrando como que uma nova vida se constrói. Primeiro, que essa nova construção de uma vida em Cristo Jesus começa em primeiro lugar pelo abandono das velhas práticas. Tudo isso que nós lemos aqui é o que Paulo espera que a igreja em Colossos faça. Abandonem, extirpem de suas vidas todos os pecados, tudo aquilo que vocês praticam. E interessante quando Paulo vai dizer em algumas versões: mortificai, ou façam morrer tudo o que habitam a vida de vocês. Tem o mesmo sentimento e o mesmo sentido quando Jesus vai dizer assim: olha, se o teu olho te fizer pecar, arranca-o. Se a tua mão te fizer pecar, pode arrancar a sua mão, arrancar o seu dedo, arrancar a sua perna, tudo aquilo que faz você andar em desacordo com as Escrituras. Então a ideia de fazer morrer é a ideia de você agir, de você não ser compassivo com o pecado, de você não tolerar o pecado, mas de você agir de forma muito rígida para poder você viver uma vida de forma digna do Senhor. E na continuação do verso 9, aí sim vem o motivo pelo qual Paulo vai nos orientar a que nós possamos fazer morrer a nossa vida, a nossa velha vida. Ele vai dizer: não mintais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Paulo mais uma vez está trazendo a figura do batismo, porque na visão do judeu do primeiro século e lá do Antigo Testamento, quando alguém ia para a cerimônia do batismo, aquele momento em que a pessoa mergulhava nas águas, estava simbolizando que a pessoa estava morrendo, e quando ela saía das águas, era uma nova criatura em Cristo. É como se as vestes houvessem sido trocadas, e naquele momento novas vestes. Por isso que o texto vai dizer: se revistam da nova natureza, porque eu preciso me despir da velha. É essa a ideia: me despir da velha natureza e me revestir da nova natureza. E isso vai remeter aos 4 primeiros versos de Colossenses capítulo 3. Buscar as coisas do alto, se revestir da nova natureza, se revestir da natureza que está em Cristo. Mas para isso eu preciso me despir, jogar fora as vestes do velho homem, jogar fora as vestes que nos colocam a uma vida distante do Senhor. E quando Paulo vai falar dessa nova natureza, ele ainda vai dizer assim: da natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Então Paulo está falando na construção de uma nova vida, a construção de uma nova vida que começa pelo abandono das práticas do pecado, e que a partir desse momento eu preciso ter esse discernimento e entender que quando a graça de Deus me alcançou,
eu agora preciso ser revestido da nova vida, ser revestido de novas perspectivas, de nova esperança, de novo foco. Paulo, quando vai falar que nós precisamos olhar para as coisas do alto e não para as coisas da terra, Paulo não está dizendo que nós não precisamos agir e fazer as coisas que são lícitas. Nós precisamos trabalhar, estudar, cuidar das nossas famílias. Os que estão nas faculdades precisam concluir os seus cursos com maestria e com qualidade. Mas Paulo está dizendo que essas coisas agora, elas não são as coisas mais importantes das nossas vidas. Essas coisas precisam ser tratadas e vividas à luz da eternidade. Porque Paulo tem a sua vida e a sua jornada na perspectiva de uma vida eterna com Deus. Paulo vai dizer que se a nossa vida se resume a este mundo aqui, ele vai dizer que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a nossa perspectiva, a partir do momento que nós somos revestidos por Cristo, é a perspectiva da eternidade. E no verso 11 tem uma das coisas mais extraordinárias que o Evangelho fez lá no primeiro século e faz em nossas vidas. O texto vai dizer assim: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ainda nesse processo de construção de uma nova vida com Cristo, Paulo está tratando aqui da igreja de Colossos, como eu falei no início, uma igreja que era muito heterogênea. Havia pessoas que pensavam de forma diferente e tentavam trazer o seu pensamento, a sua forma de vida para dentro do cristianismo. Então o judeu, por exemplo, achava que o sacrifício de Cristo ele não era suficiente para trazer salvação. Era necessário acrescentar ao sacrifício de Cristo as práticas legalistas judaicas. Era necessário trazer a circuncisão, era necessário lavar as mãos antes das refeições como rito cerimonial. Era necessário observar as luas novas, as festas. Assim como os gregos entendiam que o sacrifício de Jesus também não era suficiente, que era necessário trazer alguns conceitos filosóficos. E isso criou dentro da igreja uma divisão. O judeu se achava no direito de ser o povo escolhido de Deus. Então, para o judeu, qualquer pessoa que não fosse judia era uma pessoa indigna, era uma pessoa impura. Para o grego, qualquer pessoa que não conhecesse a língua grega era chamado de bárbaro. O bárbaro é alguém que não tem a cultura ou a língua grega. O cita era uma figura que era uma pessoa pior do que o bárbaro, era a pessoa que cometia os crimes mais atrozes, aquele comportamento mais violento, eram os citas. E nós temos a figura dos escravos. Era uma igreja com divisão, era uma sociedade dividida, cada um com seu pensamento. Era inimaginável naquele período um escravo sentar à mesa com o seu dono. O escravo era propriedade do seu dono, que podia fazer com ele qualquer coisa. Podia marcá-lo a ferro, a fogo, para que ele não se misturasse com outros escravos e não perdesse aquele escravo. Ele poderia, por exemplo, ser torturado, ser morto. Então, essa era uma sociedade daquela época, uma sociedade dividida. E o Evangelho, quando vem, o Evangelho, que significa boas novas, é uma nova notícia, é uma notícia nova, diferente de toda notícia que havia naquele momento. O Evangelho, quando Paulo vai tratar esse verso 11, Paulo está dizendo assim: olha, na construção de uma nova vida com Cristo, vocês precisam entender que no meio da igreja não há mais divisão. No meio da igreja não existe mais circuncisão ou incircuncisão, não existe mais grego, nem bárbaro, nem judeu. Os muros que separam pessoas agora são derrubados pelo Evangelho. O Evangelho consegue derrubar os muros da separação. E no final do verso 11, ele vai dizer assim: mas Cristo é tudo. Se vocês acham que a prática de vocês, legalista e filosófica, é tudo, Paulo vai dizer: olha, não, Cristo é que é tudo. E Ele está em vocês, Ele habita em vocês. É interessante esse verso 11, porque eu falei domingo passado, quando Jesus entra em contato com aquela mulher samaritana. Para um judeu, o samaritano era uma pessoa imunda, uma pessoa que não fazia parte do seu ciclo de amizade. Até a sombra de um samaritano era considerada como impura por um judeu. Mas quando a graça de Deus alcança um samaritano, agora os judeus chamam o samaritano de irmão. Não há mais divisão, não há mais separação.
Quando Paulo está em Atenas, quando ele, lá em Atos, tem esse relato, Paulo tem aquele encontro com aqueles filósofos que haviam restado da antiga filosofia grega, que naquele momento eram os estoicos e os epicureus. Paulo vai entrar em contato com os gregos e Paulo vai mostrar, olha, tudo isso que vocês estão procurando, vocês estão tateando no escuro, vocês não conseguem enxergar que Jesus é aquele que morreu por nós e nos deu a liberdade de viver nele e nos mover nele. Veja o que Paulo vai dizer aqui, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2. Capítulo 2, verso 12 em diante, Paulo vai dizer assim: naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está falando aqui para os gregos. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois povos criasse em si uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, gregos, e paz aos que estavam perto, judeus, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim vocês não são mais estranhos e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Paulo está dizendo aqui, olha, a barreira que separava vocês, ela não existe mais. Quando Onésimo foge do seu Senhor e vai até Roma, e ele volta agora alcançado pela graça de Deus, é inimaginável ter alguém, escravo, sentando à mesa com o seu Senhor. Mas Paulo, quando escreve a Filemon, que era um crente de Colossos, Paulo vai dizer assim, olha, recebei Onésimo de volta, não mais como escravo, mas agora como irmão, porque a graça de Deus alcançou a vida dele, como alcançou a sua, e agora a barreira que existia entre vocês, ela não existe mais. Todos agora somos uns e habitados pelo Espírito Santo de Deus. No verso 12 em diante, do 12 ao 17, Paulo agora vai tratar dessa nova vida. Se tudo o que nós falamos fazia parte da antiga vida, uma vida sem Cristo, Paulo agora a partir do verso 12 vai mostrar a nova vida com Cristo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Então nesse verso 12, interessante que Paulo começa a falar que os gregos agora são eleitos, santos e amados. Paulo usa uma expressão veterotestamentária, que era algo exclusivo dos judeus, ser eleitos, ser santos e amados. E Paulo vai dizer assim, olha, o que era para os judeus, também é para vocês também. Vocês também são santos, são eleitos e são amados. E porque vocês são assim também, vocês se revistam agora, se vistam novamente de características, de modo de vida, que são diferentes daquele modo de vida que vocês viviam. E é interessante que nesse modo de vida, você vai ver lá que no verso 8, Paulo fala que nós devemos abandonar a ira. E no verso 12 agora, o contrário de ira seria compaixão. Então a ira é substituída pela compaixão. No verso 9, 8 ainda, Paulo vai falar que nós devemos abandonar a indignação. E o que substitui a indignação é a paciência. No verso 8, Paulo vai dizer que nós vivíamos e devemos abandonar a maldade, que é a velha vida, e substituí-la pela bondade, no verso 12. Então Paulo está fazendo uma contraposição, mostrando a vida sem Cristo e os seus comportamentos, e a nova vida com Cristo, com os seus comportamentos. Interessante que a vida sem Cristo, ela tem a ver com as necessidades próprias da pessoa, do eu, pessoas que querem buscar mais e mais. Só que a nova vida com Cristo agora é uma vida que você olha para o outro, você vive para o outro, porque compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência não são características que nós
exercitamos para mim, eu exercito para o outro. Eu tenho que ter paciência com a vida do outro, eu tenho que ter compaixão com a vida do outro. Em alguns textos ele vai dizer que nós devemos ter profundos afetos entranhados. Era a ideia de que a sede das emoções estavam nas entranhas, nas vísceras do ser humano, a ponto que o nosso ser devia ser remexido, a nossa vida devia ser a tal ponto tocada, que nós pudéssemos olhar para o outro com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia. E ele vai dizer assim no verso 13: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. A ideia de suportar uns aos outros aqui não é de eu suportar o outro, aturar a vida do outro, mas a ideia, o sentido aqui é que eu preciso ser suporte, eu preciso ser meio pelo qual o meu irmão cresça, eu preciso ser o meio pelo qual o meu irmão se desenvolva. E não só isso, mas que nós possamos também nos perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo. Assim como o Senhor perdoou vocês, também vocês perdoem uns aos outros. Então, Paulo está mostrando aqui que a nova vida é uma vida de compaixão, uma vida de bondade, uma vida de humildade, de mansidão, de paciência, de perdão. E o perdão é interessante porque muitas vezes nós temos o conceito errado de perdão. Muitas vezes nós dizemos assim: eu perdoo quem me fez mal, mas ele viva na vida dele lá e eu vivo na minha vida aqui. Será que esse é o verdadeiro perdão? Porque o perdão que Paulo está falando aqui, que uns devem perdoar aos outros, é baseado no perdão de Deus para as nossas vidas. Porque quando Deus nos perdoou, Deus não disse assim: Cândido, eu te perdoo, mas viva a sua vida lá que eu vivo a minha aqui. Deus, ele disse assim: eu te perdoo, mas venha para perto de mim. Ele nos chamou para perto dele. Então o verdadeiro perdão é aquele, não é que você vai esquecer o que a pessoa te fez, mas aquilo não vai te causar mais dor, porque o perdão restaura relacionamentos. Talvez isso seja difícil viver uma vida assim, eu sei que é, mas esse é o padrão de Deus. Nós não podemos colocar um pano por cima do padrão de Deus em nossas vidas. O padrão do perdão de Deus é um padrão de restauração de relacionamentos. No verso 14, ele vai dizer assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E interessante que o amor que Paulo usa aqui é o amor ágape, é o amor que Deus sentiu por nós, é o amor que não espera nada em troca, porque normalmente o amor que as pessoas dizem que tem é o amor que dá com a mão e já está com a outra estendida esperando algo em troca. Mas o que Paulo quer trazer à nossa memória é que quando Deus nos amou, Ele não esperou nada em troca. Deus simplesmente nos amou, da forma que nós éramos, com a vida que nós vivíamos, Ele nos amou. É o amor ágape. E a ideia aqui é o amor que age, não é o amor apenas sentimento, é o amor que agiu, é o amor que foi, é o amor que buscou. Então Paulo está dizendo assim: vocês devem amar uns aos outros com as imperfeições que vocês têm. Isso me faz lembrar de uma mensagem que nosso irmão Adriel trouxe aqui certa vez, quando ele falou sobre a unidade na diversidade. É isso que Paulo está mostrando aqui. Era uma igreja com pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, mas Paulo está dizendo assim: vocês precisam amar uns aos outros, porque a graça de Deus os alcançou. E é o amor ágape, é o amor que você deve amar sem esperar nada em troca. É o amor que age, é o amor que sai da zona de conforto, é o amor que vai atrás, é o amor que busca. Quando Jesus nos conta a parábola de que o bom pastor, ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma. Esse é o amor ágape. É o amor que se dispõe a ir, é o amor que vai apesar da diferença, apesar da vida do outro, é o amor que vai e alcança essas pessoas. Ele vai dizer que esse amor, ele é o vínculo da perfeição. E é interessante que nós não podemos dizer que temos uma vida perfeita com Deus nesse mundo se nós não amarmos. João, quando escreve na sua primeira carta, se não falha a memória, no capítulo 4, no verso 19, ele vai dizer assim: nós só podemos amar a Deus porque Ele primeiro nos amou. E essa é uma outra característica dessa construção
de uma nova vida com Cristo é que primeiro é Deus quem dá o primeiro passo. É Deus quem age e nós reagimos à ação de Deus. Então, continuando ainda no verso 15 agora, Paulo vai dizer o seguinte, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. E a ideia aqui é que, se porventura há divisões, há contenda, há situações de conflito, a função do árbitro não é essa. A função do árbitro é dirimir conflitos. Em uma partida de futebol, quando o árbitro ele apita uma falta, ele está querendo dirimir um conflito. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que a paz de Cristo, essa é a única forma de dirimir conflitos no meio da igreja. Se a igreja tem conflito, se a igreja está vivendo situação difícil, é a paz de Cristo que será o árbitro em nossos corações. É a paz de Cristo que irá acalmar as nossas vidas, irá nos fazer caminhar no sentido de uma vida que agrade a Deus. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos. Salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Paulo está falando de uma vida comunitária, uma vida que foi alcançada por Cristo. É uma vida de gratidão a Deus, é uma vida de pessoas que, mesmo em suas diferenças, elas vivam uma vida comunitária. E ele encerra no verso 17 dizendo: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Façam em palavras ou ação. Remonta aqui ao verso 1 e 2 do capítulo 3. Paulo está tratando de pessoas no seu aspecto completo, no seu agir, mas no seu pensar, em palavras, em ação. Façam tudo com discernimento, façam tudo com entendimento, busquem a Deus com entendimento. Então Paulo aqui, do verso 1 do capítulo 3 ao verso 17, Paulo está mostrando aqui a construção de uma nova vida com Cristo, que em primeiro lugar, parte da ação de Deus em nosso favor. É Deus quem age primeiramente, e quando Deus age, quando nós somos realmente alcançados pela graça de Deus, nós reagimos a essa ação de Deus. Em segundo lugar, nós abandonamos, nós extirpamos de nossas vidas as práticas que nós vivíamos no passado e substituímos essas práticas para um novo estilo de vida, para uma nova vida, que é uma vida que agrada a Deus, mas que é uma vida que é vivida para o outro. Não é uma vida que é vivida para mim, não é o meu ego. Agora eu penso no outro, eu vivo no outro, e a minha vida agora tem as características e as marcas de Cristo: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão, o amor, uma vida de agradecimento, que nós possamos instruir e nos aconselharmos uns aos outros, uma vida de comunidade, uma vida comunitária, uma vida que agrada ao Senhor. Então que nós possamos nessa manhã entender isso, que nós precisamos dia após dia construir essa nossa vida. É o que a Bíblia vai chamar de santificação. É uma construção de uma vida que se distancia desse mundo e se aproxima de Deus. Então que Deus nos abençoe, que Ele possa aplicar em nossas vidas essas palavras. Aleluia. Graças a Deus por mais uma palavra tão edificante, não é? E lembrando, o Cândido tratou de um texto que, na sua finalização, ele trata para mim de um dos versículos que norteiam minhas decisões. Eu tenho dito isso a vocês há muito tempo. Colossenses capítulo 3, verso 15, quando ele diz que exatamente a paz no vosso coração seja o árbitro da vossa questão.